Graça e paz, igreja, graça e paz a todos. Como vai você nesse dia? Tudo bem? Hoje nós iniciamos o jejum de Jonas. Conversei com a pastora, conversei com a Michele e nós combinamos de a cada dia, cada irmão trazer uma reflexão, uma oração acerca do nosso jejum, para nos fortalecermos, para em unidade nós consigamos vencer, nós consigamos jejuar, nós nos fortalecemos na força do Senhor, em unidade, nós fortalecemos uns aos outros com a palavra que o Senhor gera aos nossos corações. E neste dia, o primeiro dia de jejum, a reflexão que eu quero trazer para mim e para você é sobre a obediência. E no capítulo 2 de Jonas, nós vemos que melhor é obedecer. A experiência de Jonas ao tentar escapar de uma missão dada pelo Senhor suscita uma pergunta a todos nós. Será que Deus castiga os desobedientes? Sabemos pela leitura da Bíblia que todo aquele que foge dos princípios de Deus paga um alto preço, como consequência natural dos seus atos de distanciamento de Deus, cujo resultado é sempre a morte. No caso de Jonas, os seus atos estavam pondo em risco não só sua vida, mas a vida de pessoas que eram inocentes. Mesmo que ocorra um caso ou outro, nós podemos pedir perdão para Deus. Ele nos atenderá e Ele nos perdoará. Jonas experimentou isso em sua oração. Ele nos ensina que melhor é obedecer, mas se cairmos, Deus nos livrará em resposta ao nosso pedido de socorro. Mais do que isso, a oração de Jonas é um verdadeiro modelo de oração. Nós vemos que a oração é um clamor que sobe do fundo da nossa alma ao coração de Deus. Oração não é um conjunto de frases feitas, vazias, burocráticas. Esse tipo de oração não passa do teto. A oração respondida é aquela que fazemos com a certeza de que confiamos tão somente em Deus. Não existe forma, lugar, não existe sequer um formato ideal para essa oração. Podemos orar sentados, deitados, em pé, de joelho, em qualquer posição, de olhos fechados, de olhos abertos. O importante é que possamos nos concentrar, colocando todo o nosso foco e esforço naquele a quem oramos. Não existe hipótese de Deus não responder à nossa oração. Mesmo que pereçamos, mesmo que, parece que nós estamos banidos da presença do Senhor, pela situação, pela circunstância que nós nos encontramos. Quando Jonas estava no ventre do peixe, não havia saída para ele. Seus movimentos estavam totalmente limitados, a sua visão era nenhuma. Ele estava dentro do ventre do peixe. Seus movimentos, as algas que entraram com ele, davam voltas em seu pescoço, ali no versículo 6 vai dizer isso. Mesmo naquela situação dramática, Deus ouviu a sua oração. Ele sempre ouve a nossa oração. Não importa onde você esteja, em termos de distância dele, não importa como esteja você em relação à sua fidelidade com ele. A nossa oração deve ser sempre uma confissão, porque ele está ouvindo. Para irmos a Deus, precisamos estar com as nossas mãos puras, ou seja, vazias de sangue. Nós precisamos estar perdoados diante do Senhor. Quando confessamos os nossos pecados, Deus ouve a nossa oração. Ele primeiro nos purifica, para depois se comunicar conosco. Como Ele é santo, Ele não se comunica conosco senão depois de nos purificar. Purificamo-nos quando nos arrependemos.
Não se trata aqui de um arrependimento geral, sabe? Do tipo, a multidão dos meus pecados, mas de arrependimento de pecados específicos. Oração respondida é aquela oração que nasce do arrependimento do nosso coração. A oração ela também tem que estar cheia e completa de ações de graça. É um conjunto. Primeiro, nós reconhecemos ao Senhor a sua majestade, a sua graça, a sua glória. Nós pedimos perdão por pecados específicos. E ali nós elevamos ao Senhor uma adoração. O grito e o de clamor deve se completar com a oração e ações de graça, em reconhecimento da resposta que Ele trará. Diz a Bíblia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar, irmãos. Jonas se lembrou de Deus. Lembra-se. No sentido hebraico, é agir a partir de uma lembrança. Oração tem a ver com decisão, com ação. Precisamos fazer votos, firmar compromissos. Oração é um compromisso. A oração deve mudar até o coração de Deus, quando a oração é feita de todo o coração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, majestoso em graça, poderoso, santo e digno de toda honra e de toda glória. A Ti, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos diante da Tua presença. Pedimos perdão, Senhor. Se muitas vezes, ó Pai, podemos orar e não conseguimos e não podemos, ou até mesmo ficamos com preguiça. Senhor, apresentamos diante de Ti, Senhor, este jejum de Jonas. E assim como ele, Senhor, eu te peço nesta tarde, nos fortalece, nos ensina a orar, para que possamos ser bem-sucedidos. Nós queremos, ó Pai, que a nossa oração suba até o Seu trono como sacrifício agradável e suave a Ti. Então eu te peço, nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Meu Deus, perdoa, Senhor, se muitas vezes nós firmamos, Senhor amado, um voto de compromisso e não cumprimos. Que neste jejum, que nesses 21 dias, ó Pai, o Senhor venha nos ajudar a cumprir todos os dias com o compromisso, com o nosso voto, com os nossos jejuns, com as nossas ações de graças diante de Ti. Eu te peço, Pai, fortalece este homem, fortalece esta mulher, fortalece este jovem, esta criança, e que em unidade, Pai, o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa achar em nós graça, o Senhor possa achar em nós arrependimento, assim como o Senhor achou em Jonas. E que oração linda ele fez, Senhor. Nós queremos, Pai, aprender de Jonas, orar e sentir que a nossa oração, o nosso clamor foi ouvido. Ajuda-nos, Senhor, neste dia. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. E que Teu povo, Senhor, que ouve este áudio agora, possa ser fortalecido, possa, meu Deus, ser, ó Pai amado, alegre, povo forte, valente, corajoso. Anima-te, povo, porque o Senhor Deus está disposto a ouvir a nossa oração. Ore a Ele, busque a Ele, e eu tenho certeza de que Deus, Ele trará à existência aquilo que não existe por amor a mim e a você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê paz. Fiquem com Deus. Amém?